Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Justiceiro Red Band, edição número 3. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. A perseguição atinge o limite quando o desespero vira ódio puro. Com a arma firme, o homem grita: "Por que você não morre?" A voz rasgando o ar enquanto tenta controlar o volante e o medo. O outro se arrasta para mais perto, olhos fixos e insiste, interrompido pelo caos. "Por que você não?" Não há mais espaço para fuga nem para hesitação. O gatilho é puxado. O motor ruge enquanto o sangue ainda quente escorre, e a constatação vem fria e crua. Não é bom matar. Mesmo assim, o movimento não para. O corpo segue em frente e a verdade se completa sem peso algum. Também não é ruim. O impacto arremessa, o metal rasga o asfalto, mas a decisão já foi tomada muito antes da queda. Entre o choque e a dor, a convicção se firma, quase tranquila. É necessário. Ele atinge o chão com força, respira fundo no meio do caos e aceita o instinto sem culpa. O motorista está morto. Porém, como a noite ainda exige mais, o justiceiro não terminou. Ele se levanta entre destroços com a mente focada no essencial. O container é o que importa. O metal cede com um grito agudo e a constatação vem sem emoção alguma. A carga é humana. Ainda assim, a regra é clara. Dura como um veredito, mas nem todo mundo lá dentro é vítima. A resposta surge em forma de fúria bruta. Um corpo colossal avançando e explodindo em ódio. Filho da... O choque é inevitável. Punhos se encontram, ossos rangem e a ameaça vem cuspida entre dentes cerrados. Seu desgraçado, você vai levar um tiro bem no ouvido. O confronto vira uma colisão de fôlego e ódio, corpos se chocando enquanto o ar foge. O gigante avança, satisfeito com a resistência, e rosna. Agora sim, é disso que eu gosto. Tentando impor força bruta. A provocação vem carregada de desprezo. Acha que é algum tipo de herói? A resposta é seca, sem espaço para ilusão. Não. A decisão acontece num piscar de olhos. Um golpe final atravessa o centro do peito e o ar se vira em sangue. Enquanto a vida escapa, a verdade ecoa sem glória alguma. Eu não sou um herói. O corpo colossal cai pesado, o último som saindo enquanto o silêncio se espalha. Ele se vira para as mulheres e ergue a mão, a voz firme cortando o pânico. Fiquem para trás. O medo vacila enquanto alguém sussurra, tentando ancorá-lo no agora. Está tudo bem, Frank. Os olhos dele se estreitam, memórias cruéis emergem com promessas venenosas. Você pode machucá-las também. Quem quer que elas fossem, agora são só prostitutas. A ameaça se veste de moral torta. Seria uma boa mensagem. E o ultimato ecoa frio. Permaneça civil. Contribua para o bem maior dessa cidade ou seja punido. O grito explode sem controle com um "não", que não obedece comando algum. Apenas a dor que ele sente rasgar por dentro, como uma voz abafada sussurrando no fundo de sua mente. O sangue escorre enquanto o instinto assume, bruto, desorientado. As mulheres se aproximam com cautela. Alguém pergunta, trêmula: "Você está bem?" Tentando alcançá-lo no meio do caos. Ele recua num reflexo violento, a mão erguida, os olhos arregalados. "Não encosta em mim!" O pânico finalmente encontra palavras, nu e cru, quando ele encara o próprio abismo e admite, sem heroísmo algum: "Eu não estou seguro." Ele fecha os olhos, a mão trêmula contra o rosto e força a decisão que dói mais do que qualquer ferimento. "Vai!" O comando ecoa enquanto ele se afasta e a resposta vem tímida, quase incrédula: "Vocês estão livres." Há alívio, confusão, passos hesitantes deixando para trás o inferno que ainda arde. Então, ele avança sozinho, o fogo refletindo no símbolo do peito, cada passo mais pesado que o anterior. A verdade escapa em voz baixa, sem testemunhas, sem redenção alguma. Mas eu não. A lâmina desce com um estalo seco e o grito rasga o cômodo. Ah! O homem amarrado se contorce e implora entre soluços: "Oh meu Deus!" Enquanto o lápide observa sem pressa e avisa, quase educado: "Vou continuar." A promessa vira método, fria e calculada.
escolhendo o que vem a seguir como quem vira páginas. Alguém tenta intervir, a voz tremendo ao prever a perda, mas a sentença já foi escrita. O aviso final cai como peso morto, sem espaço para apelo algum. E a culpa vai ser sua. A ameaça é simples e contínua. Tudo o que você precisa fazer para parar isso é me dizer. Fala do homem que você ajudou. A dor arranca um grito, enquanto a pressão aumenta. A cobrança não cede. Ele nunca me deu o nome, como ele parecia. Tinha tatuagens, um agasalho, uma máscara de demônio? O desespero tenta responder entre falhas. Ele era branco, grande, cabelo preto. Eu não consigo lembrar. A réplica vem afiada. Vê quanto ele já tirou de você? A confissão cai como lâmina. Perdi muito. Devia uma dívida. Então, o pavor encontra clareza. Uma caveira! Ele usava uma caveira! O silêncio se fecha. O quê? Às vezes ele usava uma caveira no peito. A lembrança ecoa e a noite responde com sirenes e passos armados cercando o prédio. A ordem explode em tensão, armas erguidas, luzes cortando a escuridão, enquanto o rótulo é cuspido com medo tardio. Ele era um homem mau. O silêncio pesa quando a confissão continua, mais baixa, mais honesta. Mas ele nunca encostou em mim. O contraste fere mais do que a dor física. Cercado, sem saída, a última verdade vem carregada de pavor. Mas me assustou mais do que vocês. O controle da situação muda de mãos enquanto a voz fria dita as regras. Não gostei de como Frank resistiu lá atrás. Micro. O justiceiro não deve ser diferente de uma faca ou de uma arma. Preso às máquinas, ele tenta argumentar a verdade, saindo em pedaços. Eu. Ele mata. A súplica falha. Sr. Fisk, por favor. E a resposta vem calculada. Nenhuma máquina funciona sem manutenção. Você precisa deixá-lo descansar. Frank sofre com os ferimentos graves e exaustão. O medo engole seco. Isso vale para você também. O plano se fecha sem emoção. A mesa está posta. As redes criminosas vão se devorar. Nós só limpamos o que sobrar. A mão firme ajusta os cabos enquanto a decisão se fecha sem pressa. Mas entendo seu ponto. Você conhece Frank melhor do que ninguém. É por isso que você está aqui. O corpo preso reage, olhos arregalados, quando a ordem cai como sentença. Descanse. A descarga percorre os nervos em um zumbido cruel, e a voz fria completa o raciocínio. Não quero destruir meus espinhos no processo. Ele acorda sob a chuva sem saber por que está ali, e a sensação de antes já se foi substituída por algo elétrico, como segurar um fio vivo. A mente arde, os músculos se movem fora do comando, e o trovão parece estalar dentro dele. O nome não vem, só o vazio. Ainda assim, a percepção é cruelmente clara. Há minas enterradas ao redor, esperando um passo em falso. A chuva cai mais forte enquanto ele testa o chão com cuidado instintivo, guiado por um saber que não lembra ter aprendido. Sem identidade, sem memória, ele entende apenas o próximo movimento e que o scanner à frente vai deixá-lo passar. A luz se abre como um zumbido seco e a voz o acusa. Você estava sendo desperdiçado em um mundo estranho, quando é necessário no nosso. A revelação vem sem rodeios, quase religiosa. Eu te trouxe de volta por um simples motivo: purga, limpeza, um tempo de punição. A promessa se torna doutrina. Se prometermos punir os maus, então, para ser justos, devemos nos punir. A violência é ritualizada em frases calmas. Vamos engolir balas como pílulas e deixaremos facas aliviar nossas veias como seringas. O credo se fecha com um sussurro aterrador. Nós vamos machucar e a cidade vai se curar. Se isso é uma memória, ela vem distorcida, vista pelo lado errado, distante e torta demais para confiar. Mas não está. Aqui tudo é nítido. Ele sabe exatamente onde está. Cada passo ecoando como se caminhasse dentro do próprio crânio. A luz ao fundo recorta o símbolo no peito, firme, inegociável, e o peso do corpo responde sem hesitação. O ar pesa com poeira e óleo de arma enquanto ele atravessa o espaço em silêncio, cada passo puxando algo antigo para a superfície. Há um brilho discreto, um reflexo que chama.
familiar demais para ignorar. A mão se fecha, o metal frio responde e o tempo parece alinhar as peças que faltavam. Não é memória distorcida, é reconhecimento puro e imediato. O gesto é simples, quase ritual, e o impacto é total. Quando o nome se forma, não há surpresa, apenas confirmação. Agora ele sabe. O peso retorna ao corpo, o propósito se encaixa, e o caminho à frente se endurece com uma verdade inescapável. Castle. Frank Castle. A chuva cai pesada enquanto o alerta ecoa sem rodeios. Chegamos ao ponto de ebulição. O necrotério não dá mais conta. Nomes se acumulam como acusações. Padres, magnatas do mercado imobiliário, traficantes, exploradores de gente. E a constatação pesa ainda mais quando alguém completa. Agora, policiais e civis. E isso é só o que sabemos. O silêncio quebra quando as ordens surgem. Tragam a filmagem da câmera corporal da outra noite. As imagens tremidas mostram fogo, destruição e um homem avançando sem hesitar, arrancando a avaliação seca. Não é da melhor qualidade, mas limpamos o máximo possível. Parece um imitador, tirando o nível de destruição. A conclusão não pede debate. Temos que assumir o pior. O justiceiro voltou. Sob a chuva incessante, a noite tenta parecer comum enquanto alguém reclama. Esse café tem gosto de mijo. E outros dá de ombro. Tendo cafeína, eu tô feliz. O cansaço vira conversa solta. As coisas andam malucas, né? Talvez a gente mereça uma noite tranquila. Até que logo, algo interrompe o ritmo. Um som estranho invade o carro. Ei, o que é isso? O aviso eletrônico pisca e apita, e o pânico explode de uma vez. Ah, merda, não, não! O entendimento chega tarde demais, quando alguém grita desesperado. Abrir a porta vai disparar. Ele surge atrás deles com as armas erguidas e a voz controlada força a calma. Eu não quero machucar vocês. O tempo some enquanto ele continua firme e urgente, mas eu não tenho muito tempo e vocês também não. O olhar fixa no dispositivo e vem a promessa crua. Eu desarmo a bomba assim que vocês fizerem um favor para mim. O medo congela mãos e respiração e a exigência cai pesada, quase um pedido impossível. Eu preciso que vocês arranquem alguma coisa da minha cabeça. Essa foi uma pincelada da história da HQ Justiceiro, Red Band, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!